Bom dia, igreja. Eu me chamo André Santos. Eu sou o terceiro da linhagem aí. Tem o Delgado, o Castanheira e o Santos. Obrigado, mano. Manos, eu sou o André, casado com a Michele, essa linda jovem senhora que está aqui na frente. Pai da Alice, que faz 7 anos no próximo sábado. Para a glória de Deus. E nós estamos muito felizes. Antes de começar a palavra, eu queria desejar um feliz 2023 a todos vocês, como família. Que seja um ano muito abençoado por Deus. Um ano onde você realmente viva como um discípulo de Jesus, marcando essa terra, mas que você também seja marcado por muitas experiências com Ele. Amém? O Misa falou aqui no final, se Deus falou, Ele vai cumprir, então confie nele. Queria te convidar a fechar os teus olhos agora. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, Deus, no nosso meio. Nós Te louvamos por essa manhã, onde nós já desfrutamos da Tua presença, onde nós já percebemos a Tua presença, onde nós já ouvimos a Tua voz e a Tua manifestação aqui no nosso meio, Pai. Obrigado pela Tua bondade, graça, misericórdia, Deus. Obrigado porque nós podemos estar em família hoje, celebrando o Senhor e reconhecendo que Tu és o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa. O Senhor é o Senhor do nosso ano, Pai, e nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, mais uma vez esse tempo, consagrar as nossas vidas, consagrar o nosso coração e a nossa mente, para que ela seja 100%, totalmente dominada pelo Teu Espírito, e que possamos sair daqui hoje restaurados, transformados, renovados pelo Senhor, Deus. Nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor tem uma palavra para a Tua igreja hoje, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Manos, hoje eu tenho o privilégio de falar sobre a primeira marca da série, as 7 marcas de um discípulo. Na semana passada, o pastor Michel ele nos trouxe aqui uma ideia dessa série e uma compreensão que nós, como discípulos, precisamos refletir Jesus em nossa jornada aqui nessa terra e marcar a nossa geração. E uma marca é algo perceptível, aquilo que identifica a pessoa e o que o torna diferente dos padrões. Certamente, se for perguntar aqui por que ou pelo que você é marcado na sua família ou no seu grupo de amigos, todo mundo aqui tem uma marca, né? É uma risada, é um jeito de olhar, é algo físico, é um temperamento, né? Esse é muito feliz, esse cara é muito alegre. Esse não pode faltar nas festas de família porque ele alegra todo mundo. Essa é uma marca sua. Mas nós queremos falar de uma marca que reflete Jesus Cristo. E que nós possamos, durante esse ano, viver como igreja aqui nessa cidade, nesse estado, como Jesus viveria e como Jesus vive. Amém? Amém? Amém. Então, olha para quem está do seu lado aí para começar bem amanhã e diz para ele que as marcas de Cristo sejam vistas em nós. Amém. E hoje nós falaremos sobre a primeira marca. E é um tema que poderia ter uma conferência aqui falando só sobre esse tema. E a palavra e a marca que eu quero compartilhar com vocês hoje é a fé. E o tema dessa mensagem é uma fé que marca. Uma fé que marca. A nossa série está baseada no livro de João, no capítulo 17. E essa é considerada a última oração pública de Jesus. E nós temos o privilégio de ver essa última oração antes dele ser preso e morto, porque ali nós temos o Deus Filho conversando com o Deus Pai. E Jesus começa, no capítulo 17 de João, ele começa consagrando-se para o sacrifício que aconteceria em breve.
Jesus ali, ele é o sumo sacerdote, aquele que vai fazer a expiação, mas também, ao mesmo tempo, ele é o próprio Cordeiro, ele é o próprio sacrifício que se ofereceria. Ele é o Cordeiro sem mácula e sem mancha. Mas também, no capítulo 17 de João, nós encontramos Jesus orando por todos os seus discípulos. E os discípulos estavam presentes ali. Jesus ora pelos seus discípulos, para que eles preguem, para que eles andem em unidade, e que essa unidade faria com que o mundo cresça, que Jesus Cristo foi enviado por Deus e era o Messias. Mas Jesus segue orando, e ele não ora só pelos discípulos que estavam ali, mas ele ora também por todos os discípulos que se chegariam ao Evangelho durante todas as décadas. Você e eu estávamos presentes nessa oração. Você e eu estamos presentes nessa oração. Quando Jesus diz: Pai, eu não oro só por eles que estão aqui, mas eu oro por aqueles que crerão no Teu nome. E quem aqui já creu no nome de Jesus? Quem já creu? Era por você. Você fazia parte dessa oração. Amém? Amém. Mas também nessa oração, Jesus nos mostra que a fé é uma marca essencial para um discípulo de Jesus. Não basta dizer que temos fé, mas nós precisamos de fato crer que Ele sim é o Filho de Deus, que Ele foi enviado ao mundo. Essa é a condição que Ele estabelece para nós, discípulos dEle, para vivermos nessa terra e assim recebermos a vida eterna. Olha o que João 17,3 diz. Jesus diz que a vida eterna é que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Quem crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, já passa a viver a eternidade. Porque a vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E ele fala no verso 8 do capítulo 17: Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles o aceitaram. E eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e eles creram que tu me enviaste. Essa é uma marca de um discípulo de Jesus. Nós não podemos seguir a nossa jornada de fé, pensar em seguir o padrão de Jesus, se nós não cremos nele. Nós não temos como avançar na nossa jornada sem crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. E a fé, e para crer é preciso ter fé, e essa fé, ela não vem de nós não nascemos com essa fé, não é natural. E essa fé também não é uma energia, não é uma sensação boa de que tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo. Também ela não é um pensamento positivo, muito menos puro otimismo. E nem mentalizar que aquilo vai ser seu. Não. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente que Ele nos dá, Ele nos entrega. Nós recebemos a fé quando encontramos Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9 nos diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Tanto a graça quanto a fé vem de Deus, para a salvação da minha e da sua alma. Todo o processo de salvação, na verdade, é um presente de Deus para a humanidade. Toda a salvação é um presente de Deus. E a fé faz parte desse pacote. A fé está inclusa nesse pacote de salvação. E a realidade é que todos nós, antes de nos encontrarmos com Jesus, estávamos mortos. Estávamos mortos e nenhum morto pode ter fé. Você concorda com isso? Nenhum morto pode ter fé. Por isso que a fé, para crer e se arrepender, vem dele. Olha o que Efésios 2, 1 a 5 nos diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam
a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça, vocês são salvos. É dele. A fé que você precisa para ser salvo é dele. Então o propósito da fé, André, é só para salvação? Diz para quem está do seu lado assim, não. A fé, ela não é apenas salvífica, mas é por meio dela que vivemos e desenvolvemos um relacionamento de intimidade e conhecimento com Deus. É através da fé que nós nos aproximamos dele, através da sua palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão. É através da fé que nós nos relacionamos com esse Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela fé quando a verdade de Deus ganha a nossa mente, faz assim a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações. A praxis, o nosso modo de viver, ao ponto de nos levar a pensar, sentir e agir de uma forma diferente do padrão desse mundo. Pela fé, nós recebemos o que está escrito lá em Romanos 12. É pela fé que nós recebemos uma transformação, uma renovação do nosso modo de pensar. É pela fé que você e eu passamos a olhar as coisas no mundo e dizer, cara, isso não combina mais. Gente, eu estou me sentindo deslocado aqui nesse grupo. Você já sentiu isso? Já participou de algum ambiente, de alguma empresa, ou de um grupo de amigos, de WhatsApp, onde você diz, cara, eu não consigo mais ficar aqui. Eu converso com alguns jovens e eles falam, cara, eu tive que sair do grupo da faculdade lá porque eu percebi que não dava mais para mim ali. Eu não conseguia. Porque Deus está trabalhando na renovação da sua mente. E essa renovação vem pela fé. E ela nos conduz a viver, a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do André. É isso? Não, de quem? De Deus. Ele tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável. Então essa é a principal marca de um discípulo de Jesus. A fé. A fé. E a palavra nos mostra que a fé alcança o nosso intelecto, o nosso coração e as nossas ações. Com a mente conhecemos e ouvimos e entendemos a palavra de Deus e as suas verdades. Com a mente, nós conhecemos, ouvimos e entendemos a palavra de Deus e as suas verdades. Romanos 10:17 diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Mas também a fé alcança o nosso coração, gerando confiança em Deus e nas suas promessas. Como Misa e a galera do louvor cantou aqui, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é que nem eu. Ele não é como nós, que falhamos. Ele não falha. Então a fé ela alcança o nosso coração gerando confiança de que o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Mas também uma confiança em seu Filho, que Jesus Cristo foi enviado e Ele agora passa a ser o Senhor, o nosso Quírios. Ele é o Salvador das nossas vidas. E olha o que diz Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você e eu seremos salvos, se crermos com o nosso coração. Mas também ela alcança as nossas ações,
o nosso modo de viver. E as pessoas que estão perto de nós começam a perceber que nós mudamos. As nossas brincadeiras mudaram. Até muitas vezes o nosso comportamento, mas o nosso modo até de se vestir muitas vezes muda. O jeito como nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho. Você antes ia lá, servia um cafezinho na empresa, sentava na sua mesa aí, agora você está lá no cafezinho. Acho que eu vou levar um cafezinho para o Sérgio. Já volta com 2. Cara, esse cara nunca me ofereceu um cafezinho, agora está trazendo um cafezinho para mim. A fé gera uma mudança, uma transformação, não só na mente e no coração, mas no nosso modo de viver. Hebreus 10:38 diz que, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E o Espírito Santo nos dá uma fé que nos faz entender, confiar e nos leva a um estilo de vida que anda na contramão do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. E por vezes, a fé é quase que abraçar a loucura. E a palavra de Deus fala isso. Abraçar o Evangelho, os valores do reino, é abraçar loucura. Uma loucura para esse mundo. 1 Coríntios 1:18 diz, pois a mensagem da cruz é loucura. É loucura para você? Não. É loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos em Cristo Jesus, é o quê? É o poder de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para nós, como discípulos de Jesus. Amém? Amém? Amém. Ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para fazer com que o casal que esteja separado volte, para que o seu filho abandone as drogas. Ela é poderosa para transformar a sua família. O Evangelho ele é poderoso para mudar uma sociedade. Nós precisamos crer, pela fé, que somente o Evangelho pode mudar o nosso estilo de vida, a nossa casa e a nossa sociedade. Amém? Eu queria ler com vocês, e o autor de Hebreus, ele nos fala sobre essa fé. E ele não só fala da fé, como ele nos apresenta uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé. Você pode abrir aí Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3. Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. Diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê hoje originou-se daquilo que não se vê. E a fé, a nossa fé, ela é o firme fundamento. O texto fala que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé é algo sólido, é a nossa rocha. A fé é onde nós estamos garantidos nas promessas de Deus, é pela fé. É ela quem nos sustenta. É através dela que nós nos mantemos de pé e convictos de algo que nós esperamos, mas não vemos. A fé é uma fé real. João 20:29 diz: felizes os que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não precisaram enxergar para crer em mim.
E a nossa fé não é sobre algo que existe, que é material e nós vemos. Queridos, a nossa fé não é sobre mentalizar que aquele emprego vai ser seu, que você vai passar no vestibular sem estudar. A nossa fé não é sobre trocar de carro ou adquirir um carro esse ano. A nossa fé não é sobre comprar ou trocar de casa. Não. Porque tudo isso você vê. Tudo isso nós enxergamos. E se for da vontade de Deus, se Ele quiser e desejar e permitir que nós possamos ter e viver tudo isso, glória a Deus. Amém? Amém? A vontade, Ele é soberano, e se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele quiser te fazer passar no vestibular sem estudar, você tem um baita testemunho para contar. Inclusive, está tendo, foi ontem o vestibular da Federal aqui. Oremos pelos jovens que estão lá e que Deus use eles e lembre eles daquilo que eles estudaram. E aqueles que não estudaram, que eles tenham muita fé no milagre de Jesus. Mas nós cremos, como discípulos de Jesus, no que foi criado. Nós não cremos no que foi criado, mas nós cremos em quem criou todas as coisas. Nós não cremos no que existe. Nós não cremos no que nós vemos. Nós cremos naquele que criou todas as coisas. E a palavra diz que Ele é o Alfa e o Ômega. E foi através da sua palavra, haja, que tudo foi criado, menos Ele. Porque Ele é. Ele era. E Ele sempre será. Ele não foi criado. Tudo o que é criado por uma matéria. Tudo que é criado precisa de alguma substância para ser formado. Tudo que é criado precisa de um Criador. Ele não existe como matéria. Não existe matéria ou substância que o defina. Nós não podemos dizer do que ele é feito, de qual tipo de material ele é feito. Muito menos a hipótese de pensar que alguém o criou. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Deus é amor. Diz assim para quem está do seu lado: Deus é amor. Deus é amor. Então, nós podemos sugerir que se tem alguma matéria que a gente possa dizer que Deus foi criado, a sua matéria-prima é o amor. Ele é formado de amor. Ele é grande em amor. Ele é longânimo, poderoso. Ele tem uma paciência comigo que vocês não imaginam. Depois dele, a Michele. Glória a Deus pela tua vida, amor. Deus, Ele é grande demais. Ele não cabe no nosso entendimento humano. Ele é atemporal, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele habita num lugar alto e santo, mas Ele também habita num coração contrito e humilde. Isaías 40 nos diz que Ele conhece e chama cada estrela pelo seu nome. E todas elas, como um exército, se apresentam e marcham na direção ao som da sua voz. Ele é real. Se tem algo que a nossa fé precisa estar convicta, se tem algo real, é na existência desse Deus. A palavra fala que Ele mede a terra com a palma das suas mãos. E Ele domina e controla os oceanos na concha da sua mão. Não há nada que exista que não tenha sido criado por Ele. E Ele habita entre nós. Aleluia. Aleluia, Ele é poderoso demais. Se tem algo que nós devemos colocar a nossa fé, não é em algo que perece ou se desfaz. Tudo que existe em algum momento vai se desfazer. Tudo que existe em algum momento vai se desfazer.
mas a nossa fé está garantida porque está firmada em algo que é real. Deus é mais real do que a casa que nós moramos. Deus é mais real que o emprego que eu e você temos. Deus é mais real do que todos os recursos que nós possuímos. Deus é mais real do que essa pessoa que está sentada ao seu lado. Pois tudo isso vai virar pó. Tudo isso é findável. Tudo isso é finito. Quem está do seu lado hoje, provavelmente em alguns anos não estará mais entre nós. Mas Deus continuará presente. Ele é real. Deus é real. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: coloquem a fé de vocês naquele que é. Coloquem a fé de vocês naquele que é, e não no que vocês enxergam. Pois Ele é a única coisa real, de fato, que vocês têm. Amém? Ele é real na sua vida? Ele é real. Você ouve Ele, você fala com Ele. Deixa eu te dizer, se você não ouve, não fala com Ele, Ele continua sendo real com você. Ele está lá. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas essa fé é real, que é real, também está firmada em uma promessa. No verso 2 ele diz: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Os nossos irmãos no passado mantiveram a sua fé em Deus, mesmo sem ter uma Bíblia escrita, ou o aplicativo do YouVersion aí no celular. Eles criam em Deus. Eles viviam por uma promessa. Eles sabiam da existência de uma promessa que foi feita lá no Jardim do Éden. Eles viviam por essa promessa. E nós cantamos aqui: se Deus prometeu, Ele vai. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Gênesis 3,15, após a queda do homem, Deus vem e fala com a serpente, com Eva e com Adão. E Ele diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eles carregavam essa promessa, eles viviam por essa promessa. A promessa de que um dia nasceria um homem, descendente de Eva, que pisaria a cabeça da serpente. E deixa eu te dizer, meu irmão, a palavra de Deus nos diz, e eu creio com todo o meu coração, que essa promessa se cumpriu. Essa promessa se cumpriu. Jesus derrotou Satanás quando morreu lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para resgatar das garras do diabo e do pecado todos aqueles que nele confiam. Amém? Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou, e a partir dele nós fomos redimidos. A redenção da humanidade começou através de Jesus. Em João 17, no verso 1, Jesus anuncia a Deus ali, Jesus está falando com Deus: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Aqui Jesus estava no final da sua jornada aqui nessa terra. E Ele diz: glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Jesus estava cumprindo ali a promessa do Éden. E Ele glorificou a Deus. Mas Ele também foi glorificado. Deus também glorificou o Filho. Porque Deus o colocou, a palavra diz que Deus o colocou sobre o mais alto lugar. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de... O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E a palavra diz que diante desse nome, um dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua um dia vai dizer: esse sim é o Messias enviado por Deus.
Essa era a promessa pela qual eles viviam. E hoje também nós carregamos uma promessa. Nós vivemos por uma promessa. Uma promessa que Jesus traz aos seus discípulos lá em João 14. Olha o que Jesus diz aos discípulos: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, no meu Pai, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou, mas eu voltarei. Aleluia. Existe uma promessa para nós como igreja de Jesus hoje. Verso 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. A promessa que nós esperamos hoje é a promessa de que Ele voltará. O Messias voltará. O nosso Senhor, aquele que nos salvou, voltará. E essa é a promessa que nós vivemos. É por essa promessa que nós vivemos. A nossa fé está firmada nessa promessa. Independente das circunstâncias da vida, independente de como você se encontra hoje, existe uma promessa para você e para mim, que Ele voltará. Ele voltará. E que existe uma vida eterna junto dele. Mas também a nossa fé, ela é uma fé real. Ela é uma fé baseada numa promessa. Mas também é uma fé viva. É uma fé que se move. Em Hebreus 11 nós temos uma lista de homens e mulheres que viveram de fé em fé. Eles entenderam que Deus era mais real do que tudo que eles tinham ou viam. O seu coração queimava, desejava a promessa da redenção da humanidade. E eles agiram em fé, se posicionando e marcando a sua geração. Eu sei que os dias que nós vivemos hoje são bem desafiadores. O nosso país, que a gente continue orando por ele. Que a gente continue orando pela nossa nação. Mas a nossa fé não está afirmada numa nação. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria não é essa. A nossa caminhada aqui é por uma promessa. A nossa fé está firmada em uma promessa. Ele voltará. E você e eu viveremos para sempre com Ele. Para sempre. É para sempre. E a palavra fala que lá não terá mais choro, Roger. Não terá mais lágrima. Mas Ele será o sol da justiça. Ele vai brilhar. E nós estaremos juntos. Para todo sempre. Juntos para todo sempre. E o primeiro da lista aqui de Hebreus 11, o primeiro homem que é citado é Abel. A fé de Abel foi demonstrada em seu sacrifício, no verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. E como vive um justo? Como vive um justo? Pela fé. Quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel entregou. Aqui nós vemos uma fé que entrega, que não retém. O seu sacrifício a Deus, crendo pela fé. Mas em que fé? Eu não sei você, mas eu já li a história de Abel e Caim, e às vezes eu esqueço que Adão era pai deles.
Né? Tu fica ali, por que Abel entregou a melhor? E como é que ele sabia que era melhor, quem era Deus? Mas o fato é que ele tinha um pai. E certamente Abel conhecia a promessa. Ele vivia por essa promessa. Ele creu na promessa. Certamente o seu pai deve em alguns momentos ter chamado os filhos ali e disse: senta aí que o pai vai contar umas histórias para vocês. Do início de tudo. Gente, foi um desafio botar nome em tudo que é animal. O pai foi muito criativo. Tem uns que eu inventei, nem sei o nome. E sobrou para nós hoje, né? Coitado das crianças na escola. E olha só, meus filhos, todos os dias ele vinha e a gente se encontrava. E era tão bom ter um tempo com ele. Era tão bom conversar com ele. Nós esperávamos ansiosamente o dia findar para que ele chegasse e a gente pudesse ter um encontro com ele. Aí vem a música em tom menor. Mas teve um probleminha, meus filhos. Nós desobedecemos a ele. Nós desobedecemos a ele. E o resultado foi que ele nos tirou desse jardim, que era lindo. Era lindo. E aí, pai? Mas a história não termina aí. Quando ele apareceu, ele nos fez uma promessa. Ele disse que nasceria um descendente da sua mãe, que pisaria a cabeça da serpente. Ele nos deixou uma promessa que existe alguém que fará a redenção da humanidade. E nós estamos esperando essa promessa. Foi por isso que Abel entregou o melhor. Abel tinha fé, Abel conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. E como nós temos vivido hoje? Como têm sido os nossos dias? Nós temos vivido uma fé que retém ou uma fé que entrega tudo, o melhor ao Senhor? Será que o medo de faltar amanhã, de não ter, talvez de não poder desfrutar no futuro daquilo, ou o medo de ficar sozinho? O que tem limitado a sua fé? O que tem feito você e eu retermos e não entregarmos tudo, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, renunciar a algum relacionamento que Deus já tem te falado que não agrada a Ele? O que falta? Será que nós temos vivido uma fé que entrega tudo? Caim era irmão de quem? Só para vocês, se vocês estão comigo. Caim era irmão de quem? Abel. Caim era irmão de Abel. Caim também teve a mesma oportunidade de exercitar a fé na sua entrega, mas não o fez. Caim teve a mesma oportunidade de exercitar a fé e entregar o seu melhor, mas não fez. Ele decidiu não viver essa entrega. E hoje, você pode sair daqui com essa resolução. Deus, eu quero em 2023, eu quero esse ano, a partir de hoje eu quero renunciar, eu quero entregar, eu quero dar o meu melhor para que o Senhor seja glorificado. Amém? A lista segue e ela nos mostra aqui a fé de Enoque. E a fé de Enoque foi demonstrada pela sua caminhada com Deus. Nos versos 5 e 6, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Mas por que ele agradou a Deus? Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que Enoque agradou a Deus? Porque ele tinha
era um homem de fé. Enoque andava com Deus e Enoque sabia da promessa, dessa promessa de redenção da humanidade. E ele desejava tanto, ao ponto de ser arrebatado e não ter visto a morte. Viver pela fé é caminhar como um peregrino. Viver pela fé é caminhar nessa terra como um peregrino. Nós não somos daqui, Mário. Nós não somos daqui. A gente viu que tudo aqui é perecível, é passageiro. Que o nosso coração esteja conectado com a eternidade. E como tem sido a nossa caminhada aqui? Como foi a nossa caminhada em 2022? Uma caminhada de circunstâncias? Será que nós temos sido controlados pela cultura, pelas pessoas, pelas ideologias, pelas nossas necessidades ou vontades, desejos, pensando apenas no que comer, beber ou vestir? Será que é assim que nós temos andado? Olha o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de? Quando nós caminhamos pelas circunstâncias, nós diminuímos a fé. Quando nós andamos pelo que nós vemos, nós diminuímos a fé. Nós não estamos andando por fé. E Deus nos garante que quando andamos de fé em fé, não nos faltará o pão. O salmista diz lá no Salmo 37, 25: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo. Como anda um justo? O justo vive como? Mas nunca vi o homem que anda pela fé ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Alguns já ouviram essa história, quem caminha mais perto de nós. Mas nós levamos 11 anos, depois de 11 anos de casado, que a Alice nasceu. E nós tínhamos uma expectativa durante todo esse tempo de ter uma condição financeira boa. Nossa fé estava nas coisas materiais, nos recursos financeiros. E eu não estou dizendo que não é importante você se organizar. E aí a Michelle engravida. Nós engravidamos em 2015, maio de 2015. No mês que nós casamos, 15 de maio. E esse ano faremos 19 anos de casado para a glória de Deus. E eu lembro que quando o tempo foi passando, dezembro, a Michelle entra no 9º mês da gravidez. E eu chego na empresa numa segunda-feira pela manhã e sou demitido. Eu saí do escritório, fui para casa, precisava organizar algumas coisas, documento, o carro da empresa. E eu sentei no sofá e falei: Deus, por que isso comigo? Eu lembro que ali Deus falou muitas coisas comigo. Muitas coisas. Que Ele gostaria e queria trabalhar no meu coração. No meu caráter. E a Michelle grávida de 9 meses, Mauro. Como é que eu vou falar para a Michelle que eu fui demitido? Essa mulher vai ter filho lá no escritório. E eu, com medo de deixá-la preocupada, eu liguei para um humano nosso. Para um amigo, para um discípulo de Jesus. Falei: cara, deixa eu te contar. Acabei de ser demitido. E poxa, cara. Mas fica tranquilo. Confia em Deus. Confia em Deus. E eu não sei como contar para a Michelle. Eu não sei nem se eu devo contar para a Michelle.
Eu vou sair de casa todo dia, ficar na praça ali para ela achar que eu estou trabalhando. Até ela ganhar, depois que ela ganhar eu conto para ela. E ele falou, não, pega o telefone depois que tu desligar. Liga para ela. Não dá detalhes, mas só conta. E acalma ela. Amor, fui desligado da empresa, mas pode ficar tranquilo que eu estou bem. Em casa a gente conversa. Nessas horas é importante ter amigos de caminhada, não andar sozinho. E eu lembro que eu falei para ele, cara, eu esperei 11 anos para ter filho, cara. E agora que eu vou ser pai, eu estou desempregado. E ele me deu uma palavra que foi fundamental. E eu reconheço que foi a voz de Deus falando comigo naquele telefone. E ele disse o seguinte, André, tudo o que a Alice precisa, Deus já separou. Tudo o que Deus tem para ela já está separado. Confia. E eu lembrei desse texto. Quando eu estava montando a mensagem, eu peguei esse texto. E eu comecei a chorar lá em casa. Essa semana. A palavra diz, eu fui jovem. E agora sou velho. Já tenho uns cabelos brancos aqui. Mas nunca vi o justo ser abandonado. Nem seus filhos mendigarem o pão. Deus tem uma promessa para mim, para você e sobre a nossa família. Se nós andarmos como justos e como vive um justo, confia. E durante a pandemia, nós tínhamos um café, uma cafeteria. E a pandemia veio e começou a fechar por 15 dias, 30 dias, 45 dias. Quem tem negócio começou a ficar meio apavorado. O que vai acontecer? E foi 60 dias e nós fechamos o café. Deus nos deu essa direção. Pode fechar. Mas nós tínhamos uma promessa. Nós tínhamos uma direção de Deus sobre a nossa vida. E a única palavra que vinha ao nosso coração durante esse tempo é permaneçam. Não retrocedam. Permanecer é diferente de ficar paralisado. Permanecer em fé é seguir caminhando em obediência. Permanecer em fé é seguir caminhando em obediência. Deus havia nos dado uma direção. E nós estávamos nos momentos mais difíceis da nossa vida durante essa pandemia. Muitas adversidades. Surgiram muitas oportunidades, muitas portas. E Deus falava, permaneçam em mim, porque isso é distração. Deus, mas isso vai me salvar. Em várias conversas com Tércio, eu acho que isso vai me salvar. Isso não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. Permanece nele. E deixa eu falar para vocês. Não nos faltou nada do que nós precisávamos nesse tempo. Ouçam bem, não faltou nada do que nós precisávamos. Faltou coisas que nós queríamos. Mas o que de fato nós precisávamos, Deus nos manteve. E quando a fé em Deus nos move, e não as circunstâncias dessa vida, nós experimentamos o milagre do pão nosso de cada dia. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa oração era essa. Pai, o pão nosso nos dá hoje. Quando nós nos movemos por fé e não pelas circunstâncias, nós experimentamos o milagre do pão nosso de cada dia.
Diga para quem está do seu lado aí: você é justo, meu irmão. Então viva pela fé. O texto aqui ainda segue falando sobre Noé. E Noé demonstra a sua fé através do seu trabalho diligente. Gênesis diz que a Noé, porém, o Senhor demonstrou bondade, benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era o homem justo. E como vive um justo? Como vive um justo? Pela fé. Noé era íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Noé recebeu uma missão de Deus e pela fé ele trabalhou diligentemente, sem olhar para as críticas, sem olhar para os incrédulos que não acreditavam, pois ele cria e sabia que existia uma promessa de redenção para a humanidade, que foi feita lá no jardim. Noé cria na promessa que Deus havia feito. Não importa a nossa profissão, não importa o que você faz, qual o seu trabalho, todo trabalho é sagrado. Todo trabalho é sagrado, tem propósito e serve para glorificar a Deus. Amém? E a pergunta aqui é: será que o meu trabalho tem sido feito com fé? Será que o meu trabalho tem sido feito com diligência? Será que eu tenho feito com excelência? Será que aquilo que eu faço hoje, onde eu estou, foi Deus que mandou eu estar, ou eu decidi ir por conta própria? Eu decidi assumir o risco e esqueci o que Deus tinha me falado? Deixa eu te dizer, você fazer com excelência aquilo que Deus não mandou você fazer, continua sendo pecado. Não adianta. Permaneça, não saia do lugar, não se mova se Deus não mandar. E o último que eu quero compartilhar aqui, depois o livro segue citando outros homens e mulheres, é Abraão. Abraão é conhecido como Father. Eu não sei falar inglês, o Guto já está rindo ali. Ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. E a fé de Abraão é demonstrada por uma obediência inabalável. Ele obedece ao sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, no verso 10. O verso 11 nos diz que a obediência dele é vista ao permanecer crendo que a Sara teria um filho, mesmo em idade avançada. No verso 12 diz que a obediência dele foi vista quando ele contempla as estrelas e crê que seria pai de uma multidão. E a obediência dele é vista quando ele confia no caráter de Deus e entrega Isaac. A obediência é a principal marca da fé. Se a fé é a principal marca de um discípulo, a obediência é a principal marca da fé. Não basta sentir, você precisa obedecer. Não basta sentir, nós precisamos obedecer. Por vezes nós agimos da seguinte forma: André, se eu me sinto bem, eu faço. Eu tenho que estar muito bem para fazer alguma coisa, para obedecer. Ou se Deus me revelar toda a sua vontade, eu vou me sentir mais confortável e aí eu vou obedecer, mas Ele precisa me revelar o todo. Outra coisa, tem que fazer sentido para mim. Eu só obedeço se faz sentido. Manos, nem sempre será assim. Nem sempre você vai se sentir bem. Nem sempre Deus vai te revelar o todo. E nem sempre vai fazer sentido para você obedecer. A nossa natureza humana sente muitas coisas. Principalmente os sanguíneos. Sentem bastante. Mas ela é pouco inclinada à obediência. A nossa natureza não é inclinada à obediência. Vimos lá no jardim. É humano andar por sentir, mas é espiritual obedecer sem ver. É espiritual obedecer sem enxergar.
É espiritual obedecer sem entender o todo, porque você está confiando em quem Ele é. A obediência sempre traz o resultado espiritual que Ele tem para nós. A obediência sempre traz o resultado espiritual que Ele tem para você. E viver pela fé é confiar totalmente em Deus e obedecer. Não importa as circunstâncias do Brasil, não importa se você está vivendo uma injustiça, mas não tente resolver tudo do seu modo, no seu tempo, com as próprias mãos, mas confie no Senhor. Romanos 1,17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Deus é quem estabelece a justiça. Nós não temos capacidade de estabelecer ou dizer o que é justo. E ele segue dizendo: o justo viverá por... Será que nas nossas vidas tem faltado fé para obedecer a Deus? O que Deus tem te pedido esse ano para obedecer e você ainda está lutando com Ele? Qual é o Isaac, ou quem é o Isaac que Deus já te pediu e que você precisa entregar para viver 2023? O que Deus tem te pedido? A nossa fé não pode parar no nosso intelecto, nem no nosso coração, mas ela precisa se manifestar no nosso modo de viver para marcarmos essa geração. O texto segue falando de outros, homens e mulheres. E no final do capítulo 11, verso 39, diz que todos eles obtiveram aprovação. Aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Eles não estavam mais aqui quando a promessa daquele que nasceria se cumpriu. Mas eles viveram uma vida pela fé e enxergando a promessa pelos olhos da fé, como você e eu precisamos viver. Talvez você e eu não estejamos mais aqui quando a promessa que nós temos de que Ele virá e nos levará com Ele para a glória. Talvez nós já estejamos lá. Mas nós temos uma responsabilidade enquanto vivemos aqui. A nossa fé precisa ser passada aos nossos filhos. A nossa fé precisa ser contada e ser vista pelas próximas gerações. A nossa fé precisa ser vista pelos adolescentes da nossa igreja, pelos jovens da nossa igreja. Para que o dia que a gente não esteja mais aqui, eles lembrem de nós como homens e mulheres que viveram pela fé. Homens e mulheres de Deus que viveram pela fé, e a fé numa promessa. E eles vão dizer: nós estamos recebendo Ele. Nós somos a geração da volta de Jesus. E eu lembro quando meu pai, que não está mais aqui, meu avô não está mais aqui, o André não está mais aqui. Eu lembro quando eles falavam dessa promessa. Os nossos olhos precisam brilhar, o nosso coração precisa queimar, desejar essa promessa. A promessa da volta de Cristo. 2 Coríntios 4:8 nos diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. E ele finaliza dizendo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que os nossos olhos estejam na eternidade
Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Antes do capítulo 11, o finalzinho do capítulo 10, o autor ele escreve o seguinte. Está na tela? Mas o meu justo, Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela... O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Amém? Nós podemos ler junto esse último texto, verso 39. Nós, porém, não somos do que retrocede. Vamos ler junto? Com toda a sua força, com toda a sua fé. Coloca a sua fé em ação agora. Ele está dizendo que a nossa fé, o justo viverá pela fé. Vamos ler junto? Nós, porém, amém. Vamos de novo? Nós, mais alto, mais alto. Mas dos que creem são salvos. Nós somos aqueles que serão salvos. Nós andamos por uma promessa. A nossa fé não está firmada nas circunstâncias, por algo que existe e é material, mas a nossa fé está firmada em algo que é mais real do que você sente e vê hoje. A nossa fé está na promessa da redenção da humanidade, da volta dele e da eternidade com ele. E a nossa fé será vivida nessa terra e marcará essa geração, quando nós vivemos uma vida de sacrifícios, uma vida que caminha com Deus, uma vida que trabalha diligentemente e uma vida de obediência inabalável. Fecha os teus olhos nesse momento, meu irmão. O que Deus te disse e o que você vai fazer. Fecha os teus olhos agora. E eu queria convidar você hoje, que ainda não caminha com Jesus, mas você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver uma vida de fé em fé. Você gostaria de fazer parte dessa família. Você gostaria de ter uma vida eterna. Se tem alguém aqui hoje, pode dar um sinal com a sua mão. Você é muito bem-vindo a essa família. Nós queremos te receber. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a esse Cristo? Amém. Glória a Deus. Mas eu quero convidar também você que é discípulo de Jesus, e você tem entendido e percebido que você não tem conseguido viver de fé em fé. O desânimo tem tomado conta, as circunstâncias têm te envolvido de tal forma que tem te prendido. Você tem sofrido e não consegue ver expectativa nenhuma. Você quer fortalecer a sua fé em Cristo nessa manhã, para que esse ano seja um ano onde a fé seja uma grande marca na sua vida. Se tem alguém aqui hoje, eu queria te convidar, saia do seu lugar. Vem aqui, vem que a gente vai orar junto. Se você quer que Deus te dê uma fé inabalável, uma fé obediente, vem aqui para frente para a gente poder orar junto. Enquanto nós cantamos essa canção, nós queremos orar com você.